Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9 a seguir, diz assim: Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Somente ter aqui, com suas cabeças, Senhor Deus e Pai, está aqui tua palavra, Senhor, te peço que me dá elucidação, interpretação, para que se entenda, meu Pai Santo, que se fala aqui nesta noite, para edificação espiritual, Deus e Pai, te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que venha, meu Pai Santo, agora o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para que a verdade seja testemunhada, meu Pai Santo, naqueles que creem na tua palavra. Eu sei que a tua palavra, Senhor, é escândalo, para muitos também é loucura, para muitos, para aquele que crer é poder e salvação. E aqui estamos nessa noite, Pai Santo, para que possamos crer e sermos salvos por meio da fé nela. E a tua palavra, que é o Santo Filho de Jesus Cristo, vem esplandecer nos corações, anive a luz, Senhor, esplandece o nosso meio. E a todos aqueles que alcançam dessa voz também, seja, meu Pai, iluminado por ela. E assim abençoa e vivifica, meu Pai, em teu querer, graças por tudo. Amém. Irmãos, quero falar aqui acerca de um fundamento. Sabemos que na construção de um edifício precisa de um engenheiro que põe o alicerce para que se constrói. Eu não conheço muito nessa área de pedreiro, de engenheiro, mas o apóstolo Paulo aqui faz uma comparação acerca da igreja. O apóstolo Paulo compara a igreja com um edifício que vai sendo edificado. A igreja é um edifício. O apóstolo Paulo começa a falar acerca dessas coisas aqui por causa de uma divisão que estava tendo da igreja de Corinto. A cidade de Corinto existia uma comunidade que se reunia como igreja e estava tendo divisão ali. Os irmãos estavam se dividindo. Um dizia eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. E tinha aquela divisão ali. E o apóstolo Paulo achou por bem trazer essa carta avisando ele acerca do que é ser igreja. O apóstolo Paulo começa repreendendo ele, dizendo assim: ei, o que você está fazendo aí? Você está criando divisão. Por acaso vocês foram batizados em nome de Paulo? Por acaso foi Paulo que foi crucificado por vocês? Por você diz que eu sou de Paulo? Aí ele fala assim: bem que não batizei ninguém, eu quero que ninguém diga que foi batizado em meu nome. Então Paulo deixa claro que é Jesus Cristo que é o alicerce da igreja, o dono da igreja, em quem a igreja está edificada, é Jesus Cristo. Então não existe igreja de fulano, igreja de ciclano, igreja de beltrano, não. A igreja é de Jesus. Ele é o dono, ele é o cabeça da igreja. Então essa bolha que existia lá naquela época, hoje também acontece, os irmãos verem, a igreja de fulano, a igreja de ciclano, mas a igreja é um edifício propriamente de Deus, constituído pelo Deus, que é o grande testemunho que ele nos deu, que é Jesus Cristo, a qual o apóstolo Pedro falou da parte de Deus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta confissão, aqueles que crerem é edificado num edifício, mas num edifício não de pedra, de bloco, mas um edifício espirituais. Então devemos entender, compreender, se queremos também ser participante desse edifício que é de Deus. Então o apóstolo Paulo fala: eu, como sábio arquiteto, pus o alicerce, eu pus agora o fundamento. Então agora, ninguém pode pôr outro fundamento a não ser esse. Que é o fundamento? É Cristo. Já foi posto o alicerce. Então vocês vão edificar sobre o alicerce, já foi posto. Então a igreja é o edifício. Vocês são o edifício de Deus, edificado em Cristo Jesus. Então a igreja cristã, ela é cristocêntrica. Então a mensagem que deve ser pregada nela é Cristo, esse ressuscitado dentre os mortos, esse que salva o homem pecador. E não há outro meio, não há outro mediador, não há outro fundamento, não há outro salvador, só Jesus Cristo, ele só. Então Paulo fala: ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo. Então em Cristo nós somos edificados como edifício espirituais, morada de Deus. E quem é edificado em Cristo? A não ser aqueles que creem no testemunho do próprio Cristo, aqueles que creem na mensagem que foi dada no Novo Testamento, dos apóstolos e dos profetas cristãos. O apóstolo Paulo fala na carta de Efésios, capítulo 2, e o versículo 20, que nós somos edificados nos fundamentos dos profetas e apóstolos, cujo Cristo
é a pedra principal, a pedra de esquina ou a pedra de alicerce. E nós que cremos, nós da igreja que cremos, somos edificados nele que é em Cristo, para casa espiritual, para templo espiritual, para morada do Deus vivo. Então essa é a igreja de Deus, um edifício espiritual que está sendo montado, está em processo, está em andamento. Esse edifício de Deus foi começado lá, na igreja primitiva, no tempo dos apóstolos. Os apóstolos é as colunas da igreja. A coluna é aquela parte que coloca a treliça. A coluna são os apóstolos e nós somos blocos. Cada um de nós somos de bloco edificado nesse alicerce. Da mesma forma, o apóstolo Pedro, São Pedro, diz acerca desse assunto, para que os irmãos entendam. O São Pedro fala assim, na primeira carta dele, no capítulo 2, e o versículo 4 a seguir, ele vai dizer assim: chegai a Jesus Cristo. Ele é a pedra, rejeitada pelos pecadores, mas eleita e preciosa para com Deus. Então São Pedro aponta para a igreja e diz assim: e vocês, igreja, também sois pedras vivas, edificada nele que é em Cristo, para ser templo espiritual e sacerdote espiritual, para oferecer sacrifícios espirituais por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Então isso que é igreja de Jesus Cristo, aquele que crê no testemunho que o apóstolo Pedro deu acerca dele. Na verdade não foi o apóstolo Pedro que deu, porque diz assim: não foi carne nem sangue que falou isso, que revelou, mas o Pai que está no céu. Então a revelação não foi de ser humano, foi do próprio Deus que testemunhou diante dos apóstolos pela boca de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aquele que crê nesse testemunho está sendo edificado na igreja. Desde o tempo dos apóstolos para cá, o edifício está sendo em andamento. E já foi posto muitas pedras dos nossos irmãos cristãos dos antepassados, muitos que foram mortos no Coliseu de Roma, muitos que foram perseguidos ali, queimados nas fogueiras, muitos que foram apedrejados por causa do testemunho que deram, da mensagem que deram, muitos que não amaram o mundo, mas amaram o testemunho de Deus, o mandamento do Senhor, foram parte dessa igreja, pedra edificada nesse alicerce que é Cristo. E assim sucessivamente, geração em geração, essa igreja está em andamento. Então eu e você, nessa geração, temos a oportunidade de sermos pedra edificada na casa de Deus, a qual Jesus Cristo é o alicerce. E nós agora estamos sendo edificados nas colunas, a qual acabei de dizer aqui, o apóstolo Paulo fala que os profetas, os apóstolos cristãos, é a coluna, ou seja, naquilo que eles pregavam, nós temos que crer. Naquilo que os apóstolos pregaram, nós temos que pôr nisso a nossa fé. E fora deles, está fora do edifício. Então, portanto, nós precisamos conhecer o que São Judas pregou, o que São Pedro pregou, o que São Tiago pregou, o que São Marcos, São Mateus, São Lucas, Evangelho, Atos, o que foi escrito nas epístolas do apóstolo Paulo. Aquilo ali que nós lemos e nós cremos, é nisso aí nós somos sido edificados. E aqueles que não conhecem acerca dessa mensagem de testemunho ainda não faz parte desse edifício. Então o edifício que é a igreja é aquele que crê na palavra de Deus, no testemunho de Deus que é Jesus Cristo. E eu digo para você, mais uma vez, que esse testemunho de Deus e esse edifício começou a ser edificado de Atos dos Apóstolos para cá. Depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, a igreja começa a ser alicerçada. Depois que, no dia de Pentecoste, Atos 2, que o Espírito Santo é derramado sobre os apóstolos que estavam sentados naquele local, quando eles começam a pregar e anunciar Cristo ressuscitado entre os mortos, aí sim, começa agora a igreja a ser edificada. Agora, na primeira pregação de São Pedro, 3.000 almas de uma vez se converteram e creram em Cristo. E quando ele viu Pedro pregar acerca de Cristo, das profecias que tinham se cumprido, perguntou: o que faremos então, varão? Perguntou para os irmãos, para Pedro. E Pedro falou assim: olha, creia no Senhor Jesus e serei batizado em nome do Senhor. Arrependei-vos, creia no Senhor Jesus, serei batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis também um dom do Espírito Santo. Então daí para cá a igreja começou a ser edificada naqueles que creia na mensagem, naqueles que eram batizados em nome de Jesus. Então a igreja passou geração em geração ser edificada, a qual eu e você hoje também, se cremos, somos participantes desse edifício, como Paulo falou. E ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Cristo. Por que eu digo isso? Porque tem muitas igrejas a qual fala de Cristo, mas o testemunho de Cristo não é pregado nelas.
faz os feitos de Cristo, os milagres de Cristo, mas o principal da igreja é o testemunho de Cristo. Qual é? Morte e ressurreição. É o triunfo de Cristo. É o sacrifício que ele veio fazer em prol do pecador. O testemunho de Deus nós devemos crer, para sermos participantes dessa igreja, crer nessa pedra, é que Cristo fez expiação por nossos pecados. O que significa isso? Ele levou a culpa em nosso lugar. O lugar daqueles que crê e confessa, daqueles que se arrepende. Daqueles que reconhecem que é pecador, olha para si mesmo e vê que não tem força alguma, obra alguma suficiente para se salvar. Então põe em Jesus Cristo a fé e sabe que nele tem a justificação, o perdão, a remissão do pecado. Esse é aquele que é edificado. Crê que Jesus Cristo é propiciação por nossos pecados. Aquele que derramou o sangue em nosso favor para nos resgatar e nos dar nele vida nova, para sermos participantes desse edifício espiritual. Para se cumprir que está escrito que sepultado com Jesus Cristo no batismo, com ele ressuscitaste pela fé em Deus, para vivermos em novidade de vida. Então a igreja aqui na terra é um povo diferente. A igreja na terra aqui é um povo que confessa ser um povo estrangeiro e peregrino neste mundo. Porque a sua esperança não está nesta terra, mas está nos céus, também onde está o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. E de lá vem nos buscar. E a nossa esperança é que ele transformará nosso corpo fraco, abatido num corpo glorioso, semelhante ao dele, e que ele nos livre desse corpo de pecado e nos leva para morar com ele. Então essa é a esperança da igreja. O edifício espiritual, a qual aquele que crê está sendo edificado. E essa igreja não tem nada a ver com templo de pedra, com templo de organização humana, como alguns estão pensando aí. Não tem nada a ver com aqueles que fazem organização, levantam um templo, fundam um CNPJ e falam aquilo é igreja. Não. Essa igreja inventada e fundada por homem. É isso que eu quero dizer, irmãos. Nós temos que colocar nossa mente na Bíblia, olhar para a Bíblia e ver o que é a igreja. E aqui eu acabei de ler, que o apóstolo Paulo fala que a igreja é um templo espiritual, para que se entenda. Mas na frente o apóstolo Paulo vai dizer quem é o templo, edifício que ele fala. O versículo 16, se não quiser acompanhar o versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, capítulo 13 aí, versículo 16 na frente, ele fala assim: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí vai dizer, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é sagrado, é santo. Então que edifício é esse? Que templo é esse? Não tem na Bíblia nenhum local, nenhum lugar mandando que a pessoa aqui nesta terra deve levantar um templo de pedra e dizer que é a casa de Deus, a igreja de Deus. Isso é invenção e coisa de homem, que se tornou uma coisa gigante, uma nação gigante, uma mentira gigante, a qual é difícil de combater. Porque se falar desta forma, os líderes religiosos vão apelar, não vai gostar desse assunto, porque isso gera para eles renda. Gera renda para eles. Pode ver pela televisão o que está acontecendo aí, os líderes, os grandes, que compram um terreno, limpa esse terreno, cava um buraco, enterra uma Bíblia, faz uma oração ali, consagra esse lugar e fala que é templo do Senhor, casa do Senhor. Agora você deve trazer o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, para edificar a obra do Senhor. E a obra do Senhor aqui, que vocês têm que investir aqui na obra do Senhor. Agora me mostra na Bíblia onde essas coisas que ele fez é obra do Senhor. Se eu aqui na Barrinha comprar um terreno, levantar uma igreja aqui e dizer que é a casa de Deus, vem aqui é a obra de Deus, investe aqui, que aqui é a obra de Deus, onde eu tenho permissão na Bíblia para fazer isso? Eu podia fazer isso, mas onde eu tenho na Bíblia permissão para fazer isso? Sendo que a casa do Senhor, a obra do Senhor é um templo espiritual que eu posso edificar pregando o evangelho como estou fazendo agora. Se eu pregar essa mensagem e vocês crerem, você está sendo edificado e essa é a obra de Deus. Se vocês pregarem, anunciarem por meio dos louvores, dos cânticos, você está edificando a obra do Senhor. A obra do Senhor dá testemunho dele, como fala. Esse é o sacrifício que ele vos quer. O fruto dos vossos lábios, confessar o Senhor Jesus Cristo. E como o apóstolo Pedro fala, você foi chamado para anunciar as virtudes do Deus Todo-Poderoso. Anunciar o testemunho de Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o testemunho vivo e verdadeiro, que eu e você devemos testemunhar e fazer. E falar acerca de Cristo e acerca da obra de Cristo, redentor de Cristo, a qual Cristo é a pedra angular, e nós que cremos no Evangelho, na mensagem dele, somos edificados nele para templo espiritual, a qual ele morará em nós e tabernaculará em nós. Então Cristo não quer habitar em templos feitos por mão de homens, em templo de pedra, em local a qual as pessoas pensam que ele está lá, mas que quer habitar em nossos corações.
As pessoas que pensam dessa forma limitam a Deus dessa forma. Vivem a vida secular de toda maneira. Quando é no final de semana, se arruma, fica toda bonita, vai para o templo e ali fica todo sagrado, todo santo, e adora, e faz as suas penitências, suas rezas, faz suas orações, e chora, e lamenta, e adora, e cultua, e pensa que está fazendo para Deus. Mas o culto verdadeiro bíblico é esse. O apóstolo Paulo fala: rogo-vos pela compaixão do nosso Deus, que apresentais o vosso corpo, que é templo, em sacrifício vivo santo ao vosso Deus, que é o vosso culto racional, o culto da vossa mente. E não seja conformado com esse sistema, não seja conformado com essa geração, com esse século, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar com a boa, perfeita, aquela vontade de Deus. Esse é o culto verdadeiro. E esse culto é 24 horas. O culto verdadeiro. Esse é o culto que Deus quer. Você é santo. Todas as vezes que você leva da cama, você é santo em santificar, todo dia pensar, meditar, 24 horas, como Salmo 1, versículo 2. Aquele que tem prazer de meditar nele no Senhor, nele de dia e de noite. Então, a minha preocupação em santificar é todo dia, toda hora, todos os segundos. Estar pensando, meditando. Esse é o culto verdadeiro que Deus recebe. O culto da minha mente, da sua mente. Mas não um culto a qual as pessoas chegam somente no domingo, no sábado, ou como hoje mesmo na terça-feira, e aqui é hora do culto. Nós temos que se arrumar, ficar bonito, e fazer toda a penitência, toda a oração, e Deus recebe, depois de viver de qualquer maneira. Desta forma não é que Deus recebe. Isso é culto forjado por homem. Algumas pessoas que tem o templo, vai a semana, vai para o forró, vai dançar, vai cantar música, vai fazer tudo que quer, que o mundo oferece, e depois vai para a missa, prestar o culto ali, que eles acham que é certo, que Deus está ali, mas ali é obra fundada em homem, e não em Cristo. Porque quem quer edificar na palavra, a vida dele é mudada. O apóstolo Paulo continua dizendo acerca do edifício espiritual, do templo espiritual que somos nós, na segunda carta na frente aí, ó. Você está na primeira carta de Coríntios, pula para frente, na segunda carta de Coríntios, capítulo 6. E o versículo 16. A segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 16. O apóstolo fala bem assim: e que conserto tem o templo de Deus com os ídolos? Aí eu pergunto: qual é o templo de Deus? Aí ele responde: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 17: por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vocês pai, e vocês sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso, irmão, é motivo de alegrar-se, regozijar-se nisso. Que Deus não está preocupado em morar numa casa que eu vou construir com minhas próprias mãos, com meu dinheiro, não. Ele está querendo morar numa casa a qual é o meu coração. Na minha vida, na sua vida, Ele quer tabecular em nós. Não toqueis coisas impuras, imundas, afastai-vos das coisas do mundo, eu vos verei, habitarei em vocês. Eu quero tabecular em vocês, morar em vocês. Como diz o Salmo, se não me engano, o Salmo 5,18, que fala assim: subiu ao alto, levou cativo o prisioneiro, recebeu dons para os homens, até mesmo para os rebeldes, para que o Senhor Deus morar-se neles, ou habitar-se neles. Habitar é a mesma coisa de morar. E o apóstolo Paulo fala assim: quem subiu ao alto, não sei aquilo que havia descido às partes mais baixas da terra, que foi Cristo. Subiu ao alto, levou cativo o cativeiro, recebeu dons para os homens. Que é um dom que ele recebeu, se não é o Espírito Santo, para enviar. E onde o Espírito Santo vai morar, se não é em nós? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Então, em vez de você preocupar-se e investir-se em obra de homem, investe-se na obra de Deus, que é nossos corpos, e que as pessoas, seus semelhantes e o seu irmão. Preocupa com o seu irmão, com a sua vida. Preocupa com a vida espiritual sua e a vida espiritual do seu irmão, como ele está diante do Senhor. Paulo fala:
consolai uns aos outros, ensinai uns aos outros, sustentai os fracos, levantai os caídos, ser misericordiosos, carregai os cargos uns dos outros. Então, a preocupação minha é com a minha vida espiritual dos irmãos. Eu tenho que orar para os irmãos e também desejar que os irmãos sejam templo do Senhor. E se eu, por meio da palavra do Senhor, pregar para vocês e você crer da forma que a mensagem ensina, isso está dando fruto para Deus. Isso é alegria minha e alegria de Deus, que vocês recebam esta palavra, que vocês sejam esse templo que o Senhor quer habitar. Porque Ele quer morar em nós. Alguém faz alguma obra de Deus, de pedra alguma coisa, e pensa que é de Deus, está se alegrando nisso? Irmãos, a preocupação principal deve ser com a sua vida espiritual e com a crença na mensagem do Evangelho de Deus, que é Jesus Cristo. Que é Evangelho? Boa nova, boa notícia. E qual a boa notícia é essa? Que Deus enviou Jesus Cristo e foi crucificado e depois foi ressuscitado para ser motivo da nossa salvação. A morte dele trouxe para nós mediação, perdão, aspersão. O que significa mediação? Ele vai intermediar diante de Deus, porque somente Ele que tem acesso ao Pai, porque Ele subiu às alturas, sentou à direita do Pai, para ser sumo sacerdote e mediador entre nós e Deus. E eu e você, por meio dele. E se Ele habita em nós, o que precisamos procurar fora dele? Agora, presta atenção vocês, seja inteligente agora. Se aqui está dizendo, se você confessar Cristo, crer em Cristo, receber a mensagem dele, Ele habita em você, se Ele está dentro de você, por que você vai procurar outro mediador fora dele? Como você vai procurar um mediador que te leva a Cristo, se Cristo está dentro de você? Como você vai procurar uma mediadora, se Cristo já está dentro de você? Ele está com você, diz aqui. Porque o apóstolo Paulo também fala, em Atos capítulo 17, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem, e não é servido por mão de homem, como se precisasse de alguma coisa, porque Ele é que dá de graça a respiração, a comida dele, todas as coisas Ele nos dá. Então Ele é um Deus que quer habitar em nós. Nós somos feitos por Ele, que tudo que nós temos é dEle. Então servir uns aos outros, amar uns aos outros, é o mandamento que Ele nos deu. Amar a Deus de todo o seu coração e amar o próximo como a si mesmo. Então esse é o que Deus quer. Então olha, saber que você é templo de Deus? E que Deus mora em vocês? Então, para que Ele venha a vocês, você tem que afastar das coisas do mundo. Não toca coisa impura, afastai-vos, sai do meio deles. E eu virei e habitarei em vocês. Ele quer nossa vida santificada na palavra dEle, no testemunho dEle, crendo no caminho de Deus, que é Jesus Cristo. E eu digo, acreditar nos milagres de Jesus, nos feitos de Jesus, buscar as curas, as bênçãos que Ele pode dar, as multidões do passado também iam. Quando Ele multiplicou os pães e os peixes, quantas multidões o seguiam, querendo colocar Ele como rei. Mas queria colocar Ele como rei aqui na terra. E não entendia o rei messiânico, um reino eterno, verdadeiro, que é dos céus. Não entendia. E procurava Jesus. E Jesus disse para eles, vocês me procurai, não porque vocês viram o milagre e creram que eu sou o Messias, o verdadeiro Messias, o Filho de Deus. Vocês procuram porque vocês comerem e encher a barriga. Agora, trabalhai pelo pão que permanece para a vida eterna. E não pelo pão que perece. Mas hoje eu vejo as igrejas lotadas de gente preocupada com pregadores que pregam o pão que perece. Preocupado com pregadores e mensageiros que pregam aquilo que satisfaz a nossa vida aqui neste mundo. E Paulo fala que aquele que se faz nessa vida é o mais miserável de todos os homens mesmo nesta vida. Então as pessoas preocupadas com carro, com saúde, preocupadas com família, com essas coisas aqui, essas coisas Deus abençoa sim. Mas ele fala assim, buscar primeiro o reino do céu e a tua justiça, e essas demais coisas eu vos acrescentarei. Então a preocupação do cristão verdadeiro, qualificado em Cristo, não é com os feitos de Cristo, mas com o caminho de Cristo. O evangelho, da cruz e da ressurreição. É o que eu falei aqui, Paulo fala. O fundamento é esse. Que Edilson leu aqui. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E antes já falou o quê? Que Cristo foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Então Paulo fala, eu não prego outra coisa a não ser Cristo crucificado. E Paulo tinha essa preocupação de não pregar outra coisa, sabe por quê? Ele fala, eu tenho medo que a cruz de Cristo seja esvaziada. E eu digo para vocês, quantas pessoas hoje, pregadores, estão esvaziando a cruz de Cristo? Em vez de pregar a crucificação e ressurreição, está pregando os milagres, feitos, cura, muitas coisas. Os louvores, os hinos hoje, pregações, fala muito bem, passando para a prova, tirar da prova, a vitória,
é bem isso aqui, Deus vai te exaltar, alguém vai te pedir seu autógrafo, vai estar num palco, e outro vai ficar lá na plateia. Não é assim que as pessoas falam hoje? Não totalmente diferente da Bíblia? Então o apóstolo Paulo diz claro aqui que o testemunho de Deus deve ser pregado, que é Cristo, esse crucificado e ressuscitado para justificação daqueles que crê, a qual mensagem é loucura para os gentios. E é escândalo para os religiosos judeus, mas para aqueles que creem é poder e é salvação. Então somos edifício de Deus, morada em Deus. Eu sou uma pedra, você é uma pedra. Mas nem todas as pedras encaixam nesse edifício. Mas nem todas as pedras têm vontade própria para esse edifício. Essa pedra é posta pelo próprio Deus. Quer saber de uma coisa? Vocês estão aqui nesta noite, ouvindo esta palavra, se vocês crerem. Não foi vocês mesmos, mas Deus operando em vocês. A Bíblia fala que Deus opera tanto querer como realizar. Ele que opera em nós o querer. E essa pedra é lapidada por Ele tem Deus. Ele opera em nós a salvação. Se você crê, se o seu coração arde com essa mensagem, se você crê nessa mensagem da palavra, você também é participante desse edifício. Você é uma pedra. E onde eu vou me encaixar nesse edifício? Quem sabe é Deus. É Ele que nos pôr. E qual o dom que Ele nos vai nos dar? E qual o ministério que Ele nos vai nos dar? É Ele. Ele trabalha com os propósitos dEle, com a vontade dEle. E sempre vai ter uma pedra maior que a outra, uma pedra mais difícil, que não vai querer encaixar na outra, mas Deus cuidará desse assunto. O importante é que você creia na palavra para sermos pedra edificada. Tem muitas pedras que estão deixadas ao lado da obra, não foi colocada ainda. Tem muitas pedras que estão longe da obra, tem muitas pedras que estão bem distante. Tem muitas pedras que já estão na obra, mas quando vier o dono da obra e ver a pedra que não está encaixando na obra, vai ser tirada da obra, colocada fora. Então eu e você estamos nesse edifício, eu estou nesse edifício, você nesse edifício. E é Deus que nos põe aí. E como nós permanecemos nesse edifício? Como permanecer nesse edifício? O apóstolo Paulo fala em Hebreus, capítulo 3, que Moisés, quando construiu o tabernáculo, deu testemunho daquele que havia de vir. E foi fiel em toda a sua casa, Moisés. E fala também que Jesus Cristo é fiel na sua casa, cuja casa somos nós. Se conservamos firme a nossa confiança nele até o fim. Então, para permanecer nesse edifício, você permanecer nesse edifício é crendo no testemunho de Deus, que é Jesus Cristo. E se nós se apostatar e descrer nesse edifício, nesse testemunho, nós somos lançados fora do edifício. O edifício está em construção, está em andamento, e vai ser findado na vinda gloriosa de Jesus Cristo. Na vinda dele, vai ser findado o edifício. Então a igreja está em andamento, Cristo é o cabeça, e a igreja é um corpo orgânico, um corpo universal, espalhado nos quatro cantos da terra. Não está limitado em organização humana. Não está limitado em grupinho ali, não. Não está limitado em nada. Em local, em hora, não. Está naquele que todo lugar invoca o nome de Jesus, como diz o apóstolo Tiago. Não se deve perturbar aquele que todo lugar invoca o nome de Jesus. Eu fico triste nesse assunto, a saber que muitas pessoas que participam do templo rejeitam aquelas que não participam. E acham que são desigrejados, que são desviados. Se não participar de uma placa, não tiver um CNPJ, para ele não vale nada. Está fora da igreja. Que para participar da igreja precisa até debaixo de uma placa, debaixo de um sistema que parece mais uma empresa do que uma igreja. E parece que pensa que é isso, e não é. Essa é a realidade que a igreja é onde tiver duas pessoas, três pessoas reunidas no testemunho que acabei de falar, em Jesus Cristo, no nome dele. Ele se faz presente, independente seja o lugar. Até porque a igreja primitiva não tinha templo, não tinha local onde ele se reunia. Em qualquer lugar. Em casa, nas florestas, Jesus iria nos montes, no deserto, à beira dos mares, pregando e testemunhando, da mesma forma, todas sucessivamente. E foi rejeitado por aqueles que, edificadores, os religiosos, que crucificou Jesus Cristo, a qual também, de geração em geração, está sendo perseguida a verdadeira igreja. E se você ler a história, vai ver que muitos dos irmãos, a qual eu e você tem essa Bíblia na mão, por causa deles, foram mortos. Para eu e você tiver essa Bíblia na mão aqui, muito sangue foi derramado. Muitas pessoas queimadas na fogueira. Mas eles foram testemunho e perseguidos pelo nome de Jesus Cristo, para ser edificado nesse templo, a qual Deus é testemunho. O apóstolo Paulo continua dizendo ainda, na segunda carta, no capítulo 6, dizendo que não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito habita em vocês? Aí fala, vocês foi comprado o bom preço. Glorifica a Deus no vosso corpo que pertence ao Senhor. Glorifica a Deus aonde?
em vosso corpo, que pertence ao Senhor. Muitas pessoas pensam que glorificar a Deus, ficar na igreja, num templo ali gritando, gritando muito alto e barulhando, faz aquele barulho, pensa em glorificar a Deus. Mas glorificar a Deus no seu testemunho, no seu corpo, na sua vida diária. Glorificar a Deus é na sua vida cotidiana. É esforçando-se para agradar a Deus em tudo, amando o seu próximo, dando testemunho da palavra dele. É desta forma. Devemos se agradar a ele no corpo, que é presente, que é ausente. Porque sabemos que um dia temos que comparecer ao tribunal de Deus. Então glorifica a Deus no vosso corpo, o fruto dos vossos lábios, confessando o nome de Jesus Cristo. Isso é receber o louvor que é dado, a qual Deus quer que adoramos Ele em espírito e em verdade. E alguém se preocupou no tempo de Cristo, eu estou encerrando. E uma mulher, a qual chamava mulher samaritana, rejeitada pelos religiosos, rejeitada pela sociedade, por a vida dela, e ela preocupou-se, no coração dela tinha o desejo de adorar a Deus, de cultuar a Deus. E ela encontrou-se com Jesus ao meio-dia, à beira de um poço, e no diálogo que ela teve com ele ali, nem nos montes Papa é a pedra. Está totalmente equivocado, enganado, biblicamente falando. Porque se eu ponho um homem ou outra pessoa com uma pedra, eu estou rejeitando a verdadeira pedra que é Jesus Cristo, como ele próprio disse. Que muitos negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repetindo a perdição. E eles, encobertamente, semearam heresia de perdição.